Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, de como eu estou me virando para fazer comida, gente. Deixa eu contar para vocês. Meu fogão, ele é um fogão Consul de 4 bocas e ele simplesmente parou, gente, todas as bocas. Raimundo mexeu no fogão, Raimundo tentou fazer ele funcionar, mas infelizmente todas as bocas pararam. E aí nesse momento eu vou mostrar para vocês como eu tenho me virado. Aí eu estou cortando uma cenoura para fazer uma saladinha de cenoura com chuchu. E aí eu sempre uso o recurso da chaleira, que se vocês olharem lá no cantinho, eu tenho minha panela elétrica de arroz e uma chaleira que eu estou fervendo água nesse momento, para poder adiantar o processo. Porque eu vou utilizar, gente, aquele fogão a grato, aquele fogão de 2 bocas, que é elétrico, que quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar, porque eu até fiz resenha dele. E aí esse fogão tem quebrado um galho, tá? Só que ele demora muito para ferver a água. Então, agora a gente adquiriu há algum tempo uma chaleira elétrica, justamente para facilitar o processo quando a gente tivesse que usar esse fogão. E aí normalmente eu só utilizava ele se por um acaso meu gás acabasse. E vocês já viram, né, que o gás da pessoa só acaba geralmente ou num feriado ou num domingo à noite, quando não dá mais como comprar. Só que nesse caso, gente, foi realmente o fogão que parou. Aí eu estou desligando a chaleira, né, que ela já tinha fervido a água, e vou cortar o chuchu. E aí eu vou fazer o mesmo corte. Eu até tinha colocado, gente, o chuchu. Vocês vão ver que eu coloquei a cenoura já na panela e vou cortar o chuchu por cima, só que eu lembrei que o cozimento da cenoura é maior do que o do chuchu, demora mais. Então depois vocês vão ver que eu vou separar. E vocês estão reparando minha voz, né? Eu tô numa gripe, gente. Tô numa gripe aqui na minha cidade, tá com frente fria. E aí vocês não reparem não, que minha voz tá assim. Tá assim. Aí vocês sabem, né, que eu tô lavando o chuchu porque ele tem aquela... Não sei explicar, mas ele tem aquela substância dentro dele que gruda na mão. Aí sempre que eu vou descascar chuchu, fica aí até uma dica pra vocês. Faça isso de vez em quando molhando o chuchu, porque aí tira aquela secreçãozinha. Nesse momento, meu filho caçula, Isaac, queria entrar na cozinha. E aí perguntou, tá gravando, mãe? Eu falei, tô gravando, mas pode aparecer. E aí ele foi, gente, botar uma camisa pra não aparecer pra vocês sem camisa. Vocês lembram de Isaac pequenininho, gente? Pois é, meu caçula já está com 17 anos. Aí ele queria, não lembro o que ele ia pegar, acho que ele ia pegar um potinho, alguma coisa. E aí nesse momento eu estou cortando o chuchu também em tirinhas. Aí Isaac apareceu de novo. Olha, gente, meu filho como tá grandão, 17 anos. Eu vou pedir para ele dar um oi para vocês. Esse é meu caçula, Isaac. Quem é das antigas aqui no canal vai lembrar dele pequenininho ao meu lado enquanto eu fazia vídeo de Enê ainda. E aí a mãe fica toda besta, né, gente? Aí ele acha que ele tá pegando alguma coisa na gaveta também ali atrás, mas já já ele sai. Aí eu tô mostrando pra vocês é que aquele talinho que fica no meio do chuchu, quando eu vou fazer esse tipo de salada, eu desprezo. Eu não gosto de colocar não, gente. Não consigo, não sei porquê, mas geralmente eu não coloco. E aí é uma aventura fazer almoço sem fogão. E eu não sei o que a gente vai fazer, não sei se a gente vai consertar, mas enfim, no momento eu ainda estou nessa situação de ter que usar fogão elétrico. Mas glória a Deus, né, gente? Não é ruim, não. O pior é não ter nenhum fogão para utilizar, não é mesmo? Ainda mais que é uma condição temporária. É só o tempo de arrumar meu fogão mesmo. Mas meu fogão, gente, ele também já tem quase 10 anos de uso, né? E vocês sabem que hoje em dia as coisas duram até pouco. Não duram nem 5 anos, às vezes, sem apresentar defeito. E o meu fogão, agora que veio apresentar defeito. Aí meu fogão elétrico, gente, isso que vocês estão vendo no cantinho não é sujeira. Tinha um adesivo aí, eu não tirei, liguei o fogão sem tirar o adesivo. Por isso ficou essa marcação que vocês estão vendo aí. Aí vocês viram que eu mostrei pra vocês que eu separei o chuchu e a cenoura? Porque realmente o tempo de cozimento da cenoura
é um pouquinho maior. Aí nesse momento eu estou colocando a água já quente, que eu tinha já aquecido na chaleira elétrica. E aí provavelmente eu vou colocar algum tipo de tempero. Eu acredito que eu vou colocar meu sal temperado. Exatamente, gente, esse sal temperado é o mesmo que faço. Eu não sei, eu acho que até já gravei pro canal. É só um pouquinho mesmo para dar um gostinho, mas sem ficar salgado. Eu acho, gente, que eu já gravei esse sal temperado no canal. Depois eu vou olhar. E aí agora, gente, eu vou partir para fazer o arroz. Vou utilizar minha panela de arroz. E para fazer o arroz é comum, gente, que nem faz em uma panela normal, só que não precisa de gordura. Eu vou colocar aí umas 3 ou 4 medidas do arroz, que é o suficiente para o almoço e já fica para janta também. E aí depois eu vou acrescentar também um temperinho, que vai ser no caso o meu alho. Lembram do alho que a gente comprou na Shopee? Pois é, gente, esse alho é maravilhoso. Eu utilizo um scoop desses que vem na creatina dos meninos, aí eu aproveito o scoop. O scoop cheio de alho, gente, equivale como se você tivesse picado 3 dentes de alho. E agora é o sal. Eu vou colocar também um scoop não tão cheio de sal. 4 medidas daquela, a gente equivale a 2 xícaras de arroz. Então é suficiente essa quantidade de alho para fazer o arroz e ficar bem gostoso. Minha panela também, gente, está bem velhinha. Veja que ela está até enferrujadinha, porque eu uso muito, gente. Vale cada centavo, vale muito a pena. Se você nunca comprou uma panela elétrica de arroz, vale super a pena. Eu sei que tem gente que tem panela de pressão. Estão vendo? É só acionar aquela travinha e ela já cozinha o arroz. Ela mesma desliga quando o arroz já está pronto. Aí eu já vim mostrar para vocês, olha, gente. Fica perfeito o arroz, fica soltinho. Só que tem um porém, né? Se você deixar o arroz dentro da panela, quando esfria, aí ele começa a grudar. Aí estão vendo que a cenoura já deu um pouco de cozimento. Agora eu vou acrescentar o chuchu. E o almoço, gente, quando a gente está assim, com limitação de fogão, né? Esse fogão elétrico, ele tem 2 bocas, mas assim, ele não é muito potente. Então, o almoço vai ter que ser bem limitadinho. Aí eu já tô com uma frigideira na outra boca do fogão. Aí eu vou fazer um franguinho para acompanhar, né? Que o almoço vai ser bem simples, mas ficou tão gostoso, gente. Aí eu só tenho esse azeite em casa. Aí eu vou colocar só um pouquinho mesmo, porque nas comidas que eu vou comer, eu não estou acrescentando óleo. Essa frigideira, ela não é muito grande. É aquelas frigideiras de fazer tapioca, fazer panqueca. Então essa quantidade de óleo tem menos de uma colher de sopa aí. Aí eu vou só espalhar e vou acrescentar os filezinhos de frango que eu já temperei, estão vendo? Estão bem temperadinhos. E aí eu vou deixar esse filezinho aí, demora bastante, sabe, gente? Mas o resultado final fica muito bom. Aí eu vou colocar a quantidade suficiente para o almoço e vou esperar com paciência no Senhor, porque demorou bastante para esse filezinho ficar pronto, gente. Demorou mais de meia hora. E com o processo feito nesse fogão, o que é que eu percebo? Quando você vai grelhar algo, ele que é alguma coisa muito suculenta, como um filezinho, por exemplo, que é mais grossinho, né? Ele cria bastante água. Então, às vezes é necessário tirar o excesso de água para que ele continue o processo de cozimento até chegar a grelhar. Tanto é que vocês vão observar que eu tenho que ir virando, tá vendo? Ele já estava aí há algum tempo, já estava aí há mais ou menos 5 minutos, aí eu fui virar. Vocês observam que se fosse no fogão comum, eu viraria e ele já estaria começando a dourar. Aí não, estão vendo que ele começou a querer ficar branquinho, e aí tem que ser virado desse jeito, gente. Senão ele cria muita água muito rápido mesmo. Mas ficou um almocinho bem gostoso, bem caprichado mesmo. Eu gosto, pelo menos, né? Aí depois de algum tempo, vocês podem ver que o resultado é muito bom. Fica muito douradinho, gente. Vale super a pena. E aí também eu vou mostrar pra vocês que minha saladinha ficou bem gostosa. Eu temperei somente com um pouquinho de chimichurri mesmo. E azeite eu deixo para quem quiser acrescentar.
Prontinho, pessoal. E depois de 30 mil anos, brincadeira, assim ficou meu almocinho. Aqui os legumes que eu fiz cozido. Depois temperei somente com um pouquinho de chimichurri e um pouquinho de lemon pepper. Aqui o franguinho, que demorou, mas ficou bem douradinho. O arroz que ficou soltinho, fresquinho, com saborzinho maravilhoso de alho. E assim ficou meu almoço improvisado, feito sem fogão. Espero muito que vocês tenham gostado. Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.